Bem-vindo ao Opinionated aqui na I24 News em inglês, o programa que desafia o consenso, analisa os eventos que moldam o nosso mundo e extrai as opiniões dos nossos convidados. Para a consideração de vocês, o público espectador, eu sou seu apresentador, Benjamin Anthony, CEO do Instituto Miriam. Agora, a breve e apressada visita do primeiro-ministro Netanyahu a Washington, D.C. está prevista para durar apenas 32 horas. A visita dele, é claro, acontece enquanto as negociações entre os Estados Unidos e o Irã continuam, tendo como pano de fundo uma grande mobilização militar dos americanos. E meu primeiro convidado é uma pessoa com um grau raro de experiência quando se trata de entender as capacidades militares dos Estados Unidos, tendo servido como comandante das forças britânicas no Afeganistão. E com isso é um prazer receber o Coronel Richard Kemp, que está aqui comigo no estúdio. Coronel Kemp, seja bem-vindo. É um grande prazer estar com você, Benjamin. Obrigado por estar comigo. Vamos direto ao assunto. Há muita conversa sobre a disparidade entre a posição de negociação do Irã, que é de que eles estão dispostos a falar basicamente sobre o enriquecimento, e o que Israel gostaria que fosse a posição de negociação americana, que seria abordar o fim do programa nuclear. Restrição severa ao programa de mísseis balísticos e fim do programa de procuradores. Todos nós tivemos que lidar com isso aqui em Israel desde 7 de outubro e até antes. Como você acha que vamos superar essa diferença e como o fortalecimento militar pode ajudar a superar essa diferença, se é que ajuda? Bem, eu acho que, antes de tudo, o fortalecimento militar é um componente essencial para realmente conseguir qualquer coisa dos iranianos. Você sabe, uma presença militar ativa em grande escala na região, claramente direcionada. O Irã precisa focar sua atenção e fazê-los pensar, pelo menos sobre concordar com algum tipo de concessão. E eu acho que o presidente Trump vai querer garantir concessões significativas. Ele não vai manter essa força militar massiva aqui e sair com alguns prêmios pequenos. Ele vai querer algo muito significativo. Provavelmente incluindo não apenas questões de enriquecimento, mas também as questões que Israel tem muito interesse, que, como você disse, envolvem todo o negócio do desarmamento nuclear, dos mísseis balísticos, etc., e o fim do apoio deles a grupos aliados na região. Tenho quase certeza de que Trump pensará igual. Não vejo muita diferença entre Israel e os Estados Unidos nisso. Mas eu realmente acho que, se o Irã for esperto o suficiente para oferecer algo grande para Trump, então ele pode muito bem aceitar isso e recuar, ele pode muito bem fazer isso. O que os iranianos poderiam oferecer a Trump para fazê-lo recuar? Sem, aliás, ser acusado de agir como Barack Obama. Lembra-se que ele falou de uma linha vermelha que foi cruzada logo depois. Não houve consequências para o regime sírio ao mover armas químicas. Então, o que é que o Irã poderia oferecer? Acho que tem que ser acabar com o projeto nuclear, parar ou pelo menos restringir severamente os mísseis balísticos e acabar com o apoio aos representantes na região. Se eles não estiverem dispostos a fazer pelo menos 2 ou 3 ou todas essas coisas, não acho que ele vá desistir. E não acho que eles estejam propensos a oferecer isso, e se oferecerem, seja lá o que for, acho que tenho certeza. O primeiro-ministro Netanyahu agora relembra Trump disso, caso necessário, destacando qualquer oferta do Irã. Você não pode confiar na palavra deles, você absolutamente não pode tomar o que eles dizem como algo que eles vão cumprir, porque eles não vão cumprir. Deixe-me perguntar algo. Com sua experiência, pode nos dar um panorama? Israel estava, com razão, muito focado em impedir o programa nuclear do Irã, por motivos que todos deveriam entender. Acho que é menos compreendido o enorme dano que o arsenal do Irã queria causar. O arsenal de mísseis balísticos ameaça Israel e toda a região. Pode explicar porque Israel agora se opõe tão fortemente ao programa de mísseis balísticos e porque isso virou prioridade? Sim, eu estava aqui, assim como você, durante a guerra de 12 dias e ambos vimos os danos causados pelos mísseis balísticos do Irã. Acho que cerca de 29 conseguiram passar algo assim, o que é uma proporção relativamente pequena, porque a maioria deles foi abatida antes mesmo de sair do espaço aéreo iraniano. Mas houve várias mortes como resultado disso, e poderia ter havido mais, facilmente poderia ter havido mais. E claro, Israel não está disposto a tolerar esse tipo de coisa. Está muito claro que isso precisa acabar. Eles devem, de preferência, acabar com um regime que ameaça Israel dessa forma, que deseja ver a destruição de Israel. Se não conseguirem acabar com esse regime, ao menos devem encerrar os programas de mísseis balísticos e nucleares. Deixe-me te perguntar outra coisa.
Sempre achei que a empolgação e a celebração em torno da normalização são um pouco exageradas por vários motivos, e estamos realmente vendo se a normalização está acontecendo ou prestes a acontecer. Estamos vendo problemas na região, estamos vendo problemas porque Catar, Turquia, que antes participavam regularmente de exercícios militares conjuntos com Israel e muitas vezes com os sauditas, onde se falava que a normalização estava a caminho. Eles fazem lobby. Não surpreende os cataris, mas também Turquia, sauditas e egípcios, mesmo com tratado de paz conosco. Donald Trump para não tomar medidas contra o regime. Como essas pessoas podem ser confiáveis e o que é que orienta essas decisões? Acho que é preciso analisar Turquia e Catar separadamente. Em certa medida, porque eles são fortes apoiadores da Irmandade Muçulmana, são fortes apoiadores do Hamas e querem que Israel seja prejudicado. O motivo pelo qual inclui a Turquia nisso, só para deixar claro, é porque eles são emblemáticos do que me preocupa, que é, tínhamos uma aliança forte com eles, mas agora são inimigos declarados, como você descreveu. Acredito que uma aliança poderia retornar com outra liderança na Turquia, mas vamos deixar isso de lado por agora. Mas eu acho que os outros países, Arábia Saudita e Egito em particular, eles dizem uma coisa em público e outra nos bastidores, especialmente países árabes, que muitas vezes falam diferente do que realmente querem. Eu ficaria muito surpreso, em particular, se a Arábia Saudita e também o Egito não quisessem ver a queda desse regime em Teherã. Tenho quase certeza de que querem, mas eles dizem isso para o público e tenho certeza de que estão passando mensagens diferentes sobre isso para Trump e a Casa Branca. Lá no velho país, a Grã-Bretanha, onde cresci, país que você defendeu com orgulho, servindo heroicamente, parece ter perdido totalmente a vontade de defender sua cultura e estar-se curvando a isso. O que muitos chamam de imigração, eu vejo como islamização, não só da Grã-Bretanha, mas da Europa, sendo a Grã-Bretanha um exemplo. Qual você acha que será o destino dela nos próximos 10 ou 20 anos? Os militares como você, que foram tão corajosos em missões no exterior para proteger os interesses britânicos, gostam do que vem quando voltam para casa? Não posso falar por todos os militares, mas o que posso dizer é que os soldados britânicos que lutaram no Afeganistão lutaram contra o Talibã e outros extremistas islâmicos. E havia mais britânicos, muçulmanos britânicos, servindo com o Talibã, lutando ao lado do Talibã contra os britânicos, do que muçulmanos no exército britânico durante esse período. Acho que isso é um indicativo da situação. As coisas vão piorar, as coisas vêm piorando, ficando ruins há muitos anos e só vão piorar. E nenhum governo, seja o atual ou qualquer governo futuro do Reino Unido, tem coragem de parar isso. Se eles quiserem tomar medidas enérgicas para impedir a islamização do Reino Unido, isso vai significar grandes problemas para eles. Eles evitam problemas, pensam no futuro e deixam para outros resolverem. Acho que isso pode acabar em guerra civil na Grã-Bretanha, onde os indígenas... Guerra civil física? Guerra, não me refiro à Guerra Civil Americana. Não. Falo de algo semelhante à Irlanda do Norte, mas em escala bem mais intensa, onde você tem os indígenas, os britânicos e parte da população imigrante, e o governo britânico, todos em 3 lados diferentes, lutando uns contra os outros. E eu ficaria muito surpreso se isso não acontecer, porque não há perspectiva de o governo, qualquer governo hoje, impedir que isso ocorra. O grande problema do povo britânico é a falta de escolha política. Não vivemos em uma democracia, pois, independente do partido, as políticas são as mesmas. E isso também se aplica à imigração e à forma como a população islâmica é permitida crescer. E não apenas crescer em números, mas crescer em domínio. E eles estão cada vez mais ousados. Agora eles estão no parlamento, desde a última eleição. Existem algo como 6 deputados islamistas, membros do parlamento, que foram eleitos com uma plataforma voltada para Gaza em uma eleição britânica. E vamos ver muito mais disso na próxima eleição. Deixe-me te fazer só uma última pergunta baseada na sua resposta. Lá, Keir Starmer conseguiu, mesmo muito pressionado, fico satisfeito que ele esteja pressionado, para deixar clara a minha posição. Mas Keir Starmer parece ser a personificação de um político e não de um líder. O fato dele ter conseguido encontrar uma forma de reconhecer uma aparição fantasma inexistente, Estado palestino, isso resume tudo o que você está dizendo? Isso já explica tudo. A decisão de reconhecer o Estado da Palestina, que não existe, como você disse, não teve relação com política externa, não tem nada a ver com o Estado da Palestina, tem tudo a ver com agradar os apoiadores do Partido Trabalhista dele, que são uma combinação de pessoas islâmicas que apoiam sua própria religião islâmica,
ou da extrema-esquerda, e a combinação do que é chamado de Aliança Vermelho-Verde na Grã-Bretanha levou a isso. É disso que se trata, é tudo sobre apaziguamento, nada a ver com o que está acontecendo aqui, nada. Bem, Coronel Richard Kemp, é um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado por sua presença. Minha próxima convidada é uma académica renomada na Universidade Reichmann, aqui em Herzliya, onde ela é diretora académica do Programa Internacional de Governo. Mas, além de suas conquistas académicas, a professora Daphne Richmond Barak está agora soando o alarme sobre o que ela chama de boicote académico silencioso. Não apenas de académicos israelenses, o que já seria horrível o suficiente, mas também de académicos judeus, para discutir sua experiência pessoal com esse fenómeno perigosamente insidioso. Estou muito feliz em receber a professora Daphne Richmond Barak aqui no estúdio. Obrigado por estar comigo. Obrigada por me receber no programa. Então, quero começar direto pelo assunto. Você disse que há um boicote académico silencioso acontecendo contra académicos israelenses, académicos judeus. Isso é basicamente fundamentado em 4 pilares: intimidação, exclusão, cancelamento e isolamento. Você foi vítima de um desses boicotes agora mesmo, em uma conferência da OTAN, na qual estava programado para falar em sua área. Então, guerra urbana em benefício da OTAN. O que é que aconteceu de fato? Sim. Então, o efeito desse boicote acadêmico silencioso de que estamos falando é basicamente excluir estudantes judeus, estudantes israelenses e também acadêmicos judeus e israelenses de uma vida acadêmica saudável, certo? E o que aconteceu comigo nos últimos dias foi isso. Fui convidada para falar em um evento da OTAN sobre ambientes especiais, incluindo guerra urbana, e abordaria guerra subterrânea. Isso vinha sendo planejado há 1 ano. Inúmeros e-mails indo e voltando, como geralmente acontece ao agendar o evento. E então, finalmente, a programação foi enviada para todos os participantes, incluindo meu nome, minha afiliação, e tudo estava pronto. E então eu recebo um e-mail me dizendo que, infelizmente, não poderei participar dessa reunião por causa da minha participação. Basicamente, há um membro da OTAN que está se opondo à minha participação. Eu sou persona não grata e, portanto, não poderei comparecer. Então, esse é um exemplo de como uma acadêmica eu não sou. Até mesmo um direito oficial das Forças de Defesa de Israel ou do governo israelense está sendo impedido de entrar nos círculos da OTAN por enquanto e no futuro. Então, você falou sobre como eles estão basicamente retardando a destruição de uma carreira acadêmica promissora. Académicos precisam de tempo para pensar, é para isso que são pagos. Eles precisam de tempo para organizar suas ideias, fazer suas pesquisas e depois publicar seus artigos. Existe um famoso axioma na academia que diz: publique ou pereça. Então, ao prender os académicos em várias desculpas para que não possam ir a uma conferência, pode ser porque não há despesas que possam pagar ou por paternalismo, dizendo que é perigoso participar da conferência. Alegam fazer isso para seu bem. Ao fazer isso, eles estão, na verdade, causando o completo fim da carreira académica de alguém. A academia se baseia na visibilidade. Quando ocorre um cancelamento assim, não é só a viagem ou o evento afetado. Isso não vai acontecer. Mas o que acontece então? A consequência disso são menos citações, menos exposição. Colaborações futuras não vão se concretizar, aquela publicação com aqueles colegas não vai acontecer. E então, quando você perde essa visibilidade, é basicamente quando você começa a encolher, né? E quando você encolhe agora, você sente os efeitos muito mais tarde. E quando isso acontece em grande escala e vai se acumulando? Acho que parte do problema com esse boicote silencioso é que ele não é formal. Faz parte da ideia, né? É informal. Além disso, as condições são feitas para serem tão desagradáveis que, eventualmente, as pessoas se afastam, né? Elas não se inscrevem para essas bolsas, não participam dessas conferências por medo de serem rejeitadas. Os alunos não aparecem nas aulas, né? Porque sabem que não vão poder expressar suas opiniões. Isso é, de verdade, o que encolhe a academia. Quando você não pode mais estar naquele palco global e acaba isolada. Então, falando sobre o encolhimento da academia, o primeiro-ministro Netanyahu fez uma declaração sobre a importância. Depois ele voltou atrás, mas ele fez uma declaração sobre o desejo de ver Israel se tornar uma Esparta, uma nação espartana, quase uma nação isolada, muito, muito forte. Isso não funciona no meio académico devido às colaborações que você mencionou. Agora, quero perguntar, acho que entenderiam se os académicos israelenses não concordassem, mas principalmente se fossem boicotados. Mas você está dizendo que basta ser judeu aos olhos do avaliador e você será boicotado. Sua carreira acadêmica será limitada, é isso mesmo? Sim. Houve uma conferência interessante na Universidade Reichmann há alguns meses sobre antissemitismo nas universidades francesas.
E havia vários acadêmicos que vieram nessa delegação, acadêmicos muito corajosos, devo dizer. E todos eles relataram, nenhum deles era israelense. Todos relataram ter seguranças na porta das salas, mesmo sem abordar temas ligados a Israel. Não há nada específico sobre o que eles estão fazendo ou quem eles são, além do fato de serem judeus. E isso basicamente os coloca em risco. E os alunos deles também estão enfrentando esse ambiente realmente desagradável, em que, sabe, quem quer entrar em uma aula quando tem um segurança na porta? Todos relataram várias situações que viveram, por isso vieram a Israel para compartilhar suas histórias. Então, com certeza, isso está acontecendo com acadêmicos judeus também nos Estados Unidos. Eu estava na conferência da Associação de Estudos Internacionais em Chicago no ano passado, e havia muitos acadêmicos judeus que mal se lembravam que eram judeus antes de 7 de outubro. De repente, eles veem cartazes por todo o campus com seus nomes e fotos dizendo procurado. E eles não conseguem mais ter uma carreira acadêmica saudável, produtiva e visível. Então vamos passar para outro assunto. Quero dizer, você foi basicamente desconvidado daquela conferência da OTAN para falar sobre sua área de especialização. Você fala com frequência sobre guerra de túneis e urbana, sendo reconhecido como especialista. Já que não pode ir ao local e relatar pessoalmente o que enfrentou, pergunto, o governo israelense está ajudando? Olha, o governo israelense não está ajudando, e eu só quero dizer isso. Eu não acho que a forma como a academia ou Israel são percebidos no cenário internacional seja uma das principais prioridades deste governo. Acho que isso nem está no radar deles. Quando enfrentamos isso, precisamos primeiro conversar entre acadêmicos e compartilhar nossas histórias. Esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje. E temos que fazer isso sem vergonha, e precisamos ser muito fortes e orgulhosos de quem somos ao mesmo tempo. E também precisamos lidar com isso sozinhos, absolutamente por conta própria. Você diria que isso é pior na Europa ou nos Estados Unidos, na América? Acordei para algo sobre o qual eu vinha alertando há muitos anos, que é esse tsunami. Como eu disse sobre o antissemitismo nos campi, que estava se aproximando deles, agora eles estão atentos a isso. Eu não acho que eles tenham ideias realmente claras sobre o que fazer a respeito. Onde esse boicote acadêmico está ganhando força mais rápido, Europa ou América? Acho que estamos na mesma situação. Sou responsável pelo Programa Internacional de Governo na Heisman e recebo pessoas no meu escritório. Já vi gerações de estudantes. 17 anos de estudantes estudando, se formando, entrando no mercado de trabalho ou buscando doutorado. E eles relatam histórias semelhantes, né? Seja sobre instituições europeias ou sobre instituições americanas, é uma história muito parecida e é uma história que está se desenrolando e que eles estão agora percebendo. Eles estão fazendo escolhas sobre educação com base em onde se sentem seguros, ou pior ainda, onde se sentem menos inseguros. Quando estudantes de uma nova geração equilibram educação e identidade ao fazer escolhas, perguntando se vão poder expressar sua opinião ou se vão ser silenciados. Eu acho que essas são as questões de verdade. Ao conversar com acadêmicos franceses, percebi que uma pergunta sempre surgia na mente de todos. Então, a universidade é um microcosmo do que está por vir para a sociedade francesa ou isso vai realmente permanecer restrito à academia? A resposta para isso é clara nos Estados Unidos e na Europa. Isso não ficará restrito às universidades. Isso é um aviso do que está por vir em uma escala maior. Claro. Então, minha última pergunta, resposta rápida. Temos agitadores judeus e israelenses piorando essa situação, incluindo professores, talvez aqui em universidades em Israel? Não que eu saiba, em Israel. Eu sei que na Europa, definitivamente, há pessoas que estão fazendo críticas muito duras, e não é só crítica. Aqui, estamos falando de realmente tomar medidas a favor desses boicotes. É uma preocupação real. Ouço muito que a própria comunidade judaica está deixando de apoiar estudantes israelenses no exterior. Quando não apoiam irmãos israelenses que vêm estudar por 1 ou 2 anos em Londres, temos um problema sério. Isso tem grande alcance e precisamos enfrentar essas questões. Existem formas de lidar com isso. As pessoas buscam onde investir atualmente, certo? Porque elas não querem dar seu dinheiro para a Universidade Columbia. O que elas podem fazer é dar dinheiro para a Universidade Columbia. Professores, por exemplo, que são simpáticos à causa. Convidar acadêmicos israelenses para um contra-BDS, certo? Fazer isso em outras universidades também. Existe um ótimo programa no MIT, liderado por professores, para garantir que esses laços entre Israel e o MIT realmente continuem. Então, eles têm doadores dando dinheiro para algo que vale a pena investir. Muito obrigado por estar conosco. Eu agradeço.
Assunto difícil, mas obrigado por jogar luz sobre ele. Muito obrigado. Os líderes judeus americanos deveriam implorar para que seus congregantes ocasionalmente saíssem dos bancos para proteger pessoalmente suas instituições. O que eu estou prestes a compartilhar é uma resposta, não um gerador de planos horríveis que já estão sendo tramados por aqueles que odeiam judeus para matar judeus. Armas de fogo estão facilmente disponíveis. Se duvida, confira as salas de bate-papo online. Após o fracasso de 7 de outubro em Israel, nós nos voltamos para dentro em busca de proteção. O credo israelense de continuidade sempre declarou que nós nos defendemos por nós mesmos, mas o júri americano ainda não consegue determinar a melhor forma de se manter seguro. Então aqui vai apenas uma sugestão. Ainda hoje, quando me aproximo das entradas de sinagogas nos Estados Unidos, sou recebido por um segurança, um guarda armado contratado. Se quiser, agora, para testar a seriedade desses sentinelas, peço educadamente que me indiquem onde ficam os serviços principais. De forma direta, ainda sou repetidamente conduzido a uma massa coletiva de possíveis vítimas, justamente pelos indivíduos que são pagos e encarregados de fornecer proteção. Agora, essa prática não só das sinagogas, mas dos estabelecimentos judaicos americanos em geral, de terceirizar sua segurança para terceiros, precisa acabar. Líderes comunitários bem-intencionados estão, de forma ingênua e equivocada, confiando sua segurança a pessoas que não sabem, não se importam ou não acreditam na natureza das ameaças que estão se formando contra vocês. Seria mais ou menos equivalente a isso se os israelenses pedissem às Nações Unidas para enviar forças de paz para nos ajudar em 8 de outubro e então, de fato, tolamente esperar que eles realmente façam isso agora. A verdade é que transformar um mercenário de praticamente inútil para altamente útil exige um pouco de esforço. Simplificando, eles devem ser constantemente acompanhados por voluntários da comunidade, que são treinados para determinar de forma rápida e sensata quem pode passar e quem não pode. Acredito que isso seja mais do que possível de se fazer. Considere que, em Israel, nossos soldados de combate representam apenas 11% da nossa força total. Os líderes da comunidade judaica precisam começar exatamente aí, vocês precisam encontrar seus 11% e então precisam mobilizá-los para essa missão. Fazer isso não vai custar nada para vocês, mas pode muito bem evitar o próximo desastre iminente. Se isso acontecer, a comunidade judaica americana pode enfim começar a temer, um pouco menos tranquilos pelo fato de que, assim como aqui em Israel, os judeus americanos decidiram de uma vez por todas que vão se defender sozinhos. E isso conclui este episódio do programa. Junte-se a mim na próxima semana para mais opiniões.